Da palavra do nosso Deus. Desta vez, a palavra que encontra-se em Mateus, capítulo 6, dos versos 25 a 34. Mateus, capítulo 6, de 25 a 34. Acompanhem atentamente a leitura da palavra do Senhor. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez? Ó soberano, conduza-nos neste momento, mais uma vez, a verdade da tua palavra. Confronta o nosso coração. Pastoreia, Senhor, a nossa alma, o nosso ser. Leva-nos, Senhor, a reconhecermos o que precisamos mudar diante de Ti, no poder do Teu Espírito, porque sem Ele não podemos, sem o Teu agir nós não podemos. E assim que possamos viver diferente, ó Deus, do curso deste mundo, quanto à preocupação das coisas ordinárias. Ó meu Deus, ó nosso Deus, tem compaixão de nós, ensina-nos, conduza-nos, trabalha no nosso coração pela Tua palavra que é viva, fiel e verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a ansiedade é considerada um dos piores males dos nossos dias. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, no Brasil, mais de 18 milhões de pessoas sofrem de transtornos de ansiedade, o que corresponde a mais ou menos 9,3% da população do nosso país. Por isso, o Brasil é considerado como sendo um dos maiores em prevalência de transtornos de ansiedade no mundo. Quanto à ansiedade, especialistas dizem que existem mais ou menos 15 tipos de ansiedade nos dias de hoje e também nessas situações encontradas no nosso país. Mas o que é de fato a ansiedade? O que é essa ansiedade que tem assolado a vida de muitas pessoas? O Instituto Nacional de Saúde Mental norte-americano definiu a ansiedade certa vez como uma desordem disfuncional que causa sofrimento. Não sei o que é que eles queriam com isso, mas certamente ficou algo muito incompleto. Mas se nós podemos descrever o que é ansiedade, então a ansiedade é na verdade uma emoção antecipatória com referência a eventos futuros, imaginários ou reais.
E ainda, se nós podemos até buscar uma definição mais coerente sobre o que é ansiedade, ansiedade é, em essência, uma reação inadequada a inúmeras situações às quais somos acometidos. Essas são as definições de ansiedades que, de maneira geral, são mais conhecidas. Mas qual é a definição que a Bíblia, qual é a definição que Jesus Cristo dá sobre a ansiedade, sobre a preocupação das coisas que ainda não nos pertencem, sobre a preocupação acerca do amanhã, seja no nosso corpo, seja para a nossa vida? E a Bíblia e Cristo definem como uma ação pecaminosa que expõe sinais de incredulidade. Algo que, infelizmente, muitos crentes têm praticado e até mesmo normalizado. Eu já contei para vocês aqui um caso, certa vez, de um casal que eu pastoreava. Irmãos queridos, e determinado dia o marido me procurou dizendo que o seu negócio não estava dando certo, porque o seu relacionamento com o seu sócio não estava dando certo. Então eu o acompanhei em todo o processo, a empresa foi diluída, cada um foi para o seu lado, e aquela parte da vida daquela família acabou sendo dissolvida, não existindo mais. E quando eu conversava tanto com o marido quanto com a esposa, o que eu via era medo. O que eu via era ansiedade acerca do que poderia acontecer. Por algumas vezes eu sentei com a esposa e ela dizia: pastor, eu tenho medo de passar fome. Eu tenho medo de passar dificuldade. Eu tenho medo do meu filho sofrer por causa disso. E eu fiquei desesperado junto, comecei a orar: Senhor, não deixe eles passarem por esse tipo de coisa. Só que quando eu fui conversando com eles, perguntando acerca de mais detalhes, eu descobri que, na verdade, aquela família tinha ainda muito dinheiro, que a esposa tinha uma empresa, que eles tinham muitos carros de luxo, que morava num bom apartamento, que tinha toda a condição. E quando eu descobri isso, eu perguntei: mas minha irmã, meu irmão, por que vocês estão assim ansiosos, temerosos, chorosos e com medo do amanhã? Simplesmente porque nós estamos prevendo que podemos passar por um tipo de coisa que a gente nunca passou. Graças a Deus eles se arrependeram disso. Mas em toda essa situação foi isso que aconteceu. E meus irmãos, agora nós estamos rindo, achando isso um absurdo, mas quantos de nós cometemos coisas parecidas? Mesmo o Senhor nos dando o que é necessário para hoje, o que é necessário para a vida, nós estamos preocupados com o dia de amanhã. Nós ficamos inquietos com as coisas que nós queremos ou achamos que precisamos. E comportamentos desta natureza, que são, na verdade, essa expressão de ansiedade, não são coerentes com a vida cristã que o Senhor Jesus Cristo legou a nós. E neste texto aqui que nós acabamos de ler em particular, Jesus apresenta os principais motivos pelos quais os seus discípulos e nós aqui hoje não devemos viver ansiosos. Por que não devemos viver ansiosos? E Jesus nos responde, nos ensina em primeiro lugar, porque a ansiedade, ela é desnecessária e inútil. Não devemos viver ansiosos e preocupados com o dia de amanhã, porque isso é desnecessário e inútil. Veja comigo novamente o verso de número 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. O verso de número 25 começa com uma preposição e um pronome, que está traduzido aí na tua Bíblia apenas como por isso, que forma uma espécie de conjunção que se liga intimamente com o que foi dito antes. Não se trata exatamente de uma conclusão do que foi dito antes, mas está intimamente relacionado com o que vai ser dito a partir daqui e outros aspectos mais abrangentes. Então Jesus está dizendo, porque os tesouros terrenos são passageiros e não satisfazem, não duram, como nós vimos dos versos 19 a 21,
Porque é preciso escolher entre dois senhores, entre servir a Deus e ao dinheiro, como nós vimos no capítulo 6, verso 24. E porque o reino de Deus exige lealdade inabalável aos seus valores, por causa disso, não se preocupem. E principalmente, não se preocupem com as meras coisas materiais, quanto ao que irão de comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Observe que Jesus diz: não se preocupem, nós temos aqui um imperativo. Não sejam ansiosos. A palavra utilizada por Jesus é utilizada apenas nesses versos que nós lemos mais 6 vezes. E essa palavra, em seu sentido epistemológico, traz a ideia de rasgar, de estrangular, de ter algo puxado em direções opostas, forte de um lado e forte de outro lado. E quando nós paramos, queridos, para pensar, sabemos que a ansiedade é exatamente assim. Quando estamos passando por ansiedade, nossa mente e coração ficam extremamente divididos entre o que é presente e o que se espera. Por exemplo, quando você está no trabalho, mas preocupado ou com medo do que pode acontecer em uma determinada área da sua vida. A ansiedade e o medo, eles estão interligados. O seu corpo, por exemplo, pode estar no serviço ou na escola, mas a tua mente está em outro lugar. O seu coração está em outro lugar. Você está tomado pela preocupação. Um tempo que talvez nem chegue, uma situação que talvez nem chegue, mas mesmo estando em um lugar, a sua mente e o seu coração está em outro lugar. É como se tivesse duas forças puxando de lados opostos. É interessante que já existe estudo hoje que disse que mais de 80% das coisas que a gente se preocupa não acontecem. E fica claro para nós desde já, ansiedade é um problema do coração. A ansiedade é um problema do coração corruptível, o coração pecaminoso, mas não deve ser uma realidade presente na vida dos crentes. Por quê, queridos? Porque é desnecessário. É totalmente desnecessário. Aqui ainda no verso 25, Jesus ele vai usar um argumento que é conhecido como uma espécie de argumento a fortiori, que apresenta uma razão muito mais forte para que um ensinamento seja aceito, ou seja, é algo que é apresentado do maior para o menor. E Jesus diz: não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Vocês não devem se preocupar com essas coisas pequenas. Por quê? Porque o Senhor já deu vida para vocês. E se Ele deu vida para vocês, Ele também vai dar o alimento. O Senhor também não deu corpo a vocês, não é Ele que dá corpo a vocês, então é Ele que vai se preocupar com as roupas que vocês irão vestir. E o grande mestre, o grande Senhor que está aqui falando, vai ilustrar, vai abranger essa verdade. Ele diz, a partir do verso 26, observem as aves do céu. Nós não sabemos com 100% de certeza aonde Jesus estava naquele momento, mas é bem possível que tivesse passando aves ou fosse um lugar povoado de aves, pequenas aves naquele momento. E é interessante que quando ele fala assim, observe, ele usa um termo aqui muito interessante, equivalente ao mesmo termo hebraico que é encontrado no Salmo 25:18, que traz a ideia de ver de uma forma atenciosa, considerar intimamente, de forma ponderada, para conceber algo. Ele está dizendo o seguinte: observem as aves dos céus, se atentem a isso, aprendam com isso. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Observem isso. Elas não trabalham. Elas não estão preocupadas com o dia de amanhã, mas é o Pai que sustenta. É interessante que no Antigo Testamento, aves eram oferecidas como sacrifício ao Senhor. E o Senhor, ele exigia que algumas aves fossem sacrificadas por causa de determinadas situações ou por causa do pecado. Mas até mesmo esse sacrifício que era levado para o Senhor, era o próprio Senhor que sustentava. E os homens não valem mais do que
os pássaros. O homem criado à imagem e semelhança de Deus. E vejam, queridos, para nós parece não ser uma realidade relevante. Porque como já foi dito também aqui em outro sermão, a gente se programa para ter o alimento do mês. Hoje a gente tem condição para isso. E nós nos enganamos achando que é por causa do nosso trabalho, do nosso dinheiro, do nosso esforço. Mas naquele tempo a comida era escassa. As coisas eram difíceis. Um trabalhador ganhava 1 denário, era com esse denário por dia que ele sustentava a sua família. Lembre-se quando Jesus estava sendo seguido das multidões, em um determinado momento elas não tinham o que comer. Mas o Deus que estava ali multiplicou pães e peixes para sustentá-los. Então isso fica muito claro. Mas quanto hoje, queridos, não são assim. Muitos de nós vivemos em uma era na qual as pessoas enlouquecem por causa de comida. As pessoas pensam, as pessoas sonham, as pessoas querem comida, as pessoas fazem planos sobre o que comer o tempo todo. Certa vez eu vi uma pessoa dizendo que não fazia jejum porque tinha medo de ficar poucas horas sem comer. Uma coisa absurda, mas as pessoas vivem para isso. Se não come, se não vai a um lugar comer que sempre está acostumado, um restaurante, outro tipo de coisa, que havia planejado, parece que a vida vai acabar. Porém, queridos, o Senhor diz o seguinte: não se preocupem. As referências às necessidades ordinárias aqui, principalmente a alimentação, nos faz lembrar de outro texto que está inserido aqui nessa perícope, nessa parte, que é a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia que nós precisamos, nos dá hoje. O que nós precisamos para sobreviver, nos dá hoje. Mas Jesus traz aqui o segundo ensinamento, uma segunda ilustração, que se encontra dos versos 28 a 30. O que é que ele diz lá? Mais uma vez, ele traz essa ideia de observar. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. E é interessante aqui que o termo não é exatamente igual ao anterior. Jesus já utiliza um termo mais abrangente, a ideia de observar para aprender uma lição de uma vez por todas. Lírios aqui não é apenas um tipo de flores, mas é uma ideia que traz vários tipos de flores embarcado aqui no termo utilizado no texto grego. E diz que mesmo eles não trabalhando e não costurando, não fiando, o Senhor os veste de maneira tão bela, tão gloriosa, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como elas. Lembrem-se que em 1 Reis 10, nós vimos a grandeza dos adornos luxuosos de Salomão, mas nem ele. E aqui é dito que o próprio Deus é o costureiro das plantas. É ele que está todo o tempo vestindo essas pequenas ervas. Agora olha que interessante também, se lá no início Jesus usou o argumento do maior para o menor, agora ele usa do menor para o maior. O que é que ele vai dizer? Olha isso aqui, se Deus está cuidando de coisas tão pequenas, ele vai cuidar de coisas maiores também, que é a vida de vocês. Então olha como Jesus faz perfeitamente o jogo das suas ideias aqui. Portanto, queridos, isto mostra que a ansiedade, ela é o quê? Desnecessária. O Senhor é gracioso com as suas criaturas e principalmente com os seus filhos. Meus irmãos, o homem não merece nada, mas o Senhor é gracioso. Quando a gente fala de vestir, lembre-se, quando Adão e Eva, eles pecaram, a primeira coisa que eles perceberam por causa do pecado é que estavam nus, descobertos. Mas o Senhor foi lá e os cobriu. O Senhor, por causa da maldição do pecado, o que é que ele diz? Que a terra produziria cardos e abrolhos. Mas ele foi tão gracioso que ele preservou belas plantas, belas flores, e é ele que veste elas também. É ele que veste elas também. O Senhor cobriu e sustentou o seu povo enquanto estava no deserto. Nada se desgastava. O Senhor mandava um maná todo dia. Quando o povo reclamava, o Senhor falava: tá bom, vocês querem carne? Toma codorna para vocês. Pega aí, comam. Parem de reclamar.
Olha como o Senhor é gracioso, e a gente tem que pensar: será que o Senhor não fará muito mais pelos seus? Jesus diz isso aqui, mas o que é que ele exclama? Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. A ansiedade quanto a comer, vestir ou qualquer outra coisa que temos como necessidades básicas, mas ao mesmo tempo essencial, qualquer coisa que vá se expandir nessa ideia é falta de fé. O problema é uma fé raquítica, rasa, que não tem confiança no Deus Todo-Poderoso. Além disso, o verso 27 diz que a preocupação, a ansiedade é inútil. Veja comigo o verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? O que a preocupação pode acrescentar à nossa vida? Nada. Um côvado naquele tempo tinha mais ou menos 44 a 50 centímetros. E olhando para o texto aqui, pode parecer que o Senhor Jesus está falando mais ou menos de acrescentar tempo de vida, tempo à sua vida. Mas Carson, ele observa a ideia do texto, ele diz o seguinte: é como se Jesus estivesse falando: qual de vocês, por se preocupar, consegue acrescentar ao caminho de sua vida um côvado sequer? Algo à frente, mesmo que seja uma distância curta, você não pode acrescentar nada ali. Por quê? Porque isso pertence ao Senhor. É inútil, inútil, totalmente inútil. Portanto, queridos, qual é o problema, segundo Jesus, de uma vida preocupada e ansiosa? O problema é o nosso coração cobiçoso e insatisfeito. É o mesmo pecado que os nossos pais cometeram lá atrás. Para eles não era necessário ter a presença de Deus todo dia e ter todas as belas coisas e provisões do jardim. Sempre queriam mais e eles quiseram acrescentar ao curso da vida, acabaram amaldiçoando a si e também a descendência. Isso também, queridos, é prova que estamos tão tomados por uma mentalidade mundana, deturpada e fajuta, de que é normal conviver com ansiedade e preocupação com as coisas terrenas, normalizando o que Cristo condena. Sigmund Freud, que é mais pastor de muitos crentes aí fora do que o próprio Jesus, em um dos seus clássicos escritos em 1926, Inibição, Sintoma e Ansiedade. Ele vai dizer que a ansiedade, na verdade, é um resultado de tensionamento do aparelho psíquico que ocorre a partir do acúmulo de energia psíquica, que são traumas acumulados ao longo do tempo, especialmente os que não foram resolvidos. Também libido contida, seja por desejos não realizados ou por experiências traumáticas na infância. E também ele olha para o mal-estar na civilização como resultante da entrada do sujeito na cultura que gera toda essa ansiedade. E por ensinamentos assim, acaba-se também normalizando a ansiedade como algo natural do corpo e da mente humana, cuja solução é a terapia ou a medicação. E veja, qual é o problema nosso também? O que muitas vezes necessita de uma intervenção médica e de remédios são as ramificações da ansiedade. Muitas vezes pânico, muitas vezes depressão. Nós ouvimos aqui, por exemplo, o presbítero Fábio falando acerca disso. Mas a grande questão é que a ansiedade, nós achamos que só pode ser curada por esse tipo de coisa. E nos acostumamos com isso. Por exemplo, você acorda, e às vezes você acorda 10 minutos atrasado do que você esperava, e a ansiedade já começa a tomar conta do seu coração, e aí depois já vem outras coisas. Mas espera aí, se eu estiver atrasado, e o tráfego, como é que vai estar de carro daqui até o meu trabalho, e o clima, como é que vai estar? Será que vai chover? Será que não vai chover? E as pessoas ficam ansiosas por causa disso, dentre outras coisas. O que é que eu vou comer hoje? O que é que eu vou vestir hoje? O que é que eu vou fazer meio-dia? Eu tenho esse plano, eu tenho aquele plano, será que vai dar certo? Será que vai dar para ir ao centro de Cosmópolis? Os adolescentes, quanto é que eu vou tirar na prova? Hoje o que você vê é adolescente no ensino médio com as unhas comidas.
Porque vivem ansiosos quanto à questão de atividade, de prova e outras coisas. Ou quantos pensam, como irei sofrer amanhã, em meio aos efeitos do que sofri ontem. Muitos passam por perdas, por situações difíceis e já projetam que vão sofrer acerca disso no amanhã. Mas a ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. E, meus irmãos, como podemos encorajar as pessoas a colocarem a sua confiança em Deus com respeito às coisas dos céus, se não confiamos em Deus em relação às coisas da terra? Como nós podemos pregar uma verdade que nós não estamos acostumados a viver? Mas o que fica implícito nesse verso é que grande parte da nossa ansiedade é por causa da inclinação e autodependência e autoconfiança que nós achamos que podemos ter. A preocupação é também uma forma de orgulho. Quando tentamos resolver os problemas da vida, a nossa própria força. A ansiedade, queridos, é uma afronta à bondade de Deus, legada a homens e mulheres feitos à sua imagem. A ansiedade é um ladrão que rouba a paz, que vai destruindo a confiança em Deus aos poucos, e não adianta nada, é sinônimo de pouca fé. Não é o pastor Pedro, é o pastor dos pastores, Jesus Cristo, que está dizendo isso. Mas pastor, Jesus teve ansiedade. Sabe por quê? Porque lá no Getsemane, ele estava sofrendo por algo que ele ainda não havia sofrido. Jesus não teve ansiedade. Prova para mim, é simples, porque a ansiedade a qual Jesus está falando é a preocupação com aquilo que não sabemos e não nos pertence. Jesus já sabia pelo que ele iria passar. Então não foi a ansiedade nesses termos. Ele agonizou porque ele sentiu ali a dor da morte, de beber o cálice da ira de Deus. Mas na verdade o nosso Senhor, conforme as Escrituras, foi dependente de Deus Pai. Nós não vemos Jesus preocupado com o que ia comer, mesmo no deserto. 40 dias sem comer e sendo tentado por Satanás, não há preocupação do nosso Senhor sobre o que comer. O Filho do Homem não tinha nem onde repousar a cabeça. Em momento algum é dito que o nosso Senhor está preocupado aonde ele iria dormir, o que iria vestir, o que iria fazer, mas ele se retirava e ia falar com o Pai e orar, colocar aos pés do Senhor, mesmo sendo Deus. Por que nós não devemos viver ansiosos? Porque é desnecessário. Porque é inútil. E não compete aos filhos de Deus. Mas há uma segunda coisa aqui. Por que não devemos viver ansiosos, segundo a palavra do nosso mestre? Porque a ansiedade é um sinal de incredulidade. Verso 31. Portanto, não se preocupem. Não se preocupem. Que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? A ordem do Senhor Jesus aqui é clara. E por que nós não devemos fazer isso? Porque são os pagãos, os gentios que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, é Ele que sabe de fato o que vocês precisam. Gentil aqui não tem a ver simplesmente com a ideia de não pertencer ao povo judeu, mas falam também daqueles que eram pagãos, que colocavam suas perspectivas nos deuses, nos ídolos estranhos da época. E quando Jesus diz isso, veja claramente o que é que ele está ensinando aqui. Ele está ensinando que não há diferença entre crente e incrédulos quando ambos vivem a vida ansiosos. Não há diferença, não há distinção. O incrédulo é alguém que acha que a vida consiste no que se vai comer, no que se vai beber, no que se vai vestir. Os pagãos pensam que a vida consiste na abundância de suas posses. Os incrédulos gastam e acumulam seu dinheiro como se não houvesse um Deus no universo
e os protege como se fosse a base da vida deles. Os cristãos não vivem como os pagãos. Os pagãos vivem ansiosos por saber se o seu ídolo humano ganhará uma eleição e será de alguma maneira a esperança para o determinado lugar que vive. Se nos preocuparmos como os ímpios, como os gentios, como pagãos, fica, queridos, claro que estamos buscando as mesmas coisas que ele, e será uma contradição com aquilo que dizemos professar. Viver como os ímpios é uma ilusão em qualquer momento ou situação, porque aqueles de fato que estão supridos, meus irmãos, são aqueles que pertencem e confiam em Deus. No século IV, o imperador romano Juliano, conhecido como o apóstata, não teve êxodo em seu empenho de acabar com o cristianismo, e em grande parte por causa do modo de vida que os crentes viviam naquela época. Certa vez ele disse aos homens que estavam a seu comando: temos de nos envergonhar. A gente não encontra um mendigo sequer no meio deles. E eles não alimentam apenas o próprio povo deles, mas também o povo que é nosso. Enquanto isso, o povo não recebe nenhuma ajuda nossa. Ou seja, aqueles que eram opostos aos pagãos, aos incrédulos, mas que confiavam no Senhor, tinham para eles e tinham para os outros também. Jesus diz: o Pai de vocês, Ele sabe do que vocês precisam. Observe que na exposição do capítulo 6 até aqui, quantas vezes Jesus vai dizendo: Deus é Pai de vocês, Deus é Pai de vocês. Quantas vezes você já viu uma criança sentada no canto de uma sala, preocupada, dizendo assim: o que é que eu vou comer hoje? O que é que eu vou vestir hoje? Como é que eu vou pagar minha escola? O que é que vai ser da minha vida agora? Você não vê isso. Quem tem ou já teve filho pequeno, sabe que os nossos filhos sentam para usufruir de tudo que os pais dão. E por que que nós, como crianças e filhos do Pai Eterno, temos essa mania de ir para o canto da sala, nos preocupar com o dia de amanhã? Porque, queridos, o Senhor é o nosso provedor, Ele está ali conosco. E veja, eu não estou dizendo aqui com tudo isso que não devemos trabalhar ou viver ociosos. Não é isso, queridos. Jesus diz que o Pai sustenta as aves do céu. Sim, Ele sustenta, mas elas vão correr atrás do seu alimento, elas vão caçar, elas vão correr atrás. Não está dizendo que devemos ficar ansiosos, não está dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que dar às pessoas, à sociedade, ao meio que você vive, os dons e talentos que Deus te deu para trabalhar na vida comum, não é isso. Mas em última instância, perceber que é o nosso Pai que cuida de nós, que nos dá todas as coisas. O Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Mas e agora? Dito isto, tem cura para a ansiedade? Tem cura para a preocupação do dia a dia? No verso de número 33, Jesus traz a cura para a ansiedade. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Veja, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Em momento algum da Bíblia, Jesus prometeu casa. Inclusive, a maioria dos discípulos de Cristo nunca tiveram a casa. Jesus nunca prometeu dinheiro. Nunca prometeu. Jesus nunca prometeu relacionamentos perfeitos. Jesus nunca prometeu ausência de saúde e nem de problemas. Em momento algum, Jesus prometeu esse tipo de coisa. Mas ele diz o seguinte: se vocês buscarem em primeiro lugar o reino, as demais coisas vos serão acrescentadas. E demais coisa aqui não tem a ver com esse tipo de coisa que nós acabamos de falar, mas é aquilo que é necessário para nós. Mas em última instância, o que é que Jesus está ensinando? Que o reino de Deus, a busca pelo reino de Deus é a cura para a ansiedade. E o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? É buscar a graça diária.
É buscar aquilo que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus e já conquistou por meio de Cristo Jesus para nós. Esse deve ser o nosso alvo, essa deve ser a nossa preocupação. O mundo pode dizer que a cura para a ansiedade, para o medo, para esse tipo de coisa são remédios naturais, ansiolíticos ou qualquer outra coisa. Mas na ocasião, no Sermão do Monte, nós devemos compreender também que se fosse assim, Jesus, ele traria uma espécie de ensinamento sobre um remédio, ou ele curaria pessoas enfermas sobre a ansiedade, acerca da ansiedade, que estavam com ansiedade. Se você observar no capítulo 4, 24 aqui de Mateus, é dito que Jesus estava curando pessoas enfermas. Ele curou doentes, possessos. E por que ele não tratou a ansiedade como uma doença? Ele mesmo poderia curar, ou ensinar algum remedinho, como cuspir na terra, fazer uma argila e passar em algum lugar, como ele curou um cego certa vez. Ele não curou ansioso, ele reprovou a ansiedade. Então a cura não é o remédio. Para curar a ansiedade, você precisa, acima de tudo, de uma pessoa. Uma pessoa é o remédio para a ansiedade, para as preocupações da vida. E essa pessoa tem nome, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o remédio, a justiça de Cristo, a obediência a Cristo, a dependência de Cristo. É obediência, é a fé que pode chegar pelo menos a um grão de mostarda. Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós abandonaremos uma vida ansiosa. A Bíblia nos ensina, queridos, este caminho, Salmo 37:5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Salmo 146:5, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A Bíblia é clara. Um querido amigo e professor meu, reverendo Jonatas Abdias, disse certa vez que ter fé, dizer que ter fé, mas colocar as perspectivas em coisas meramente ordinárias e mundanas para curar a ansiedade, é servir a dois senhores. Fé e ansiedade não podem habitar no mesmo corpo. Fé e ansiedade não podem habitar no mesmo corpo. E querido, talvez você que adentrou aqui nesta noite, está passando por momentos de ansiedade. Está cometendo esse pecado de ansiedade. Das coisas mínimas, quem foi que ganhou hoje? A prefeita. Preciso sair logo da igreja, porque minha alma está saindo pela boca, para saber se meu vereador ganhou, se o prefeito ganhou. Mas talvez por questões mais específicas da tua vida, como a falta de um alimento, a falta de saúde, a falta de suprimentos necessários para a vida, a roupa, falta de saúde ou qualquer outra coisa. Eu confesso para vocês quantas vezes eu já cometi o pecado da ansiedade. Quantas vezes eu cometo o pecado da ansiedade. Há poucos dias eu estava ansioso quanto a um trabalho meu que eu tinha que entregar no Andrew Jumper, já próximo do término do curso. E eu ficava o tempo todo com a cabeça, eu preciso fazer isso e aquilo, será que vai dar certo, será que não vai dar? Mas enquanto eu estava preparando o sermão, isso ficou muito claro, basta cada dia. Cada dia. Quantas vezes eu pequei e peco contra isso? Mas queridos, vem aqui para nós essa verdade. Confiemos no Senhor. Abandonemos a preocupação. Abandonemos o erro. Abandonemos esse pecado. E qual é a conclusão de Jesus? O cerne, o assunto principal que envolta todas essas palavras aqui. Verso 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mais uma vez, o ensinamento de Jesus se concentra na importância de acertar as prioridades. A prioridade para hoje é confiar no Senhor, seu Deus. O amanhã
traduzindo melhor aqui, se inquietará de si. É a mesma raiz da palavra utilizada para preocupação e ansiedade. É suficiente ao dia o mal que vem com ele. Portanto, não devemos nos preocupar. Basta a cada dia o seu próprio mal. Já encaminhando para o final. Entenda uma coisa. Nem toda preocupação é pecaminosa. Por exemplo, não é errado nós nos preocuparmos em sermos mais fiéis a Cristo Jesus. A querermos mais de Deus. Queremos servi-lo mais e mais. Não é errado nós nos preocuparmos equilibradamente em querer expandir e ressaltar a glória de Deus onde nós estamos. O problema é que as preocupações que tomam o nosso coração são puramente egoístas. Mas quando nós nos preocupamos em viver uma vida para Deus, em exaltar o nome de Deus, não em termos de ansiedade pecaminosa, mas de saber que temos essa responsabilidade, aí sim vale a pena. Nem toda preocupação da vida é pecaminosa. Quando você, por exemplo, recebe uma notícia ruim, alguém que você ama que está passando por situações horríveis, situações de saúde, de falta, qualquer outra coisa, às vezes você, naquele primeiro impacto, se preocupa. A questão não é essa, mas é o que pode vir a partir disso aí. A falta de confiança em Deus. Portanto, queridos, temos aqui a conclusão, a cura sobre esse assunto. Não ande no que o mundo ensine, não se apegue ao que o mundo está ensinando. Simplesmente ouça as palavras de Jesus. Eu confesso para vocês também, alguns sabem disso, por conta de uma ansiedade que tomou meu coração no passado. Eu fui acometido de síndrome do pânico e passei por uma profunda depressão de 2 anos, que arrebentou a minha vida. Isso ainda na fase da adolescência, indo para a fase adulta. Mas sabe quando o Senhor me curou? Não foi tomando remédios. Foi admitindo que aquele estado ali foi por causa das ansiedades e mazelas do meu coração. O Senhor me curou, o Senhor me transformou e tudo aquilo foi embora da minha vida. Então saiba, se você tem passado por isso, a cura está em obedecer a Cristo, em depender de Deus, em buscar o seu reino e a sua justiça, buscar a glória dele e não ficar preocupado com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. E é por isso que nós vamos neste momento cantar essa verdade, que nós acabamos de ver e ouvir. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Aqui está a cura para o que dizem ser mal do nosso século. Vamos colocar de pé?